Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar feliz 2022 para cada um de vocês que estão me assistindo. Aqui quem tá falando é Boremondes e você tá assistindo a Boremondes TV. Se liga porque no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês todos os passos de otimização The Sims 3 atualizados para 2022. Isso significa que todos os vídeos anteriores vão ser reunidos nesse único vídeo e tem duas coisas que você precisa prestar muita atenção. A primeira delas é que esse tutorial ele é recomendado para pessoas que têm um sistema mais moderno, ou seja, uma GPU e CPU posterior a 2014, que foi o ano de lançamento do The Sims 4. E outra coisa, lembre-se de fazer backup de absolutamente tudo, porque se você tiver algum problema ao longo desse tutorial de otimização do The Sims 3, você consegue voltar atrás sem precisar reinstalar o jogo e nem se estressar com nada disso, ok? Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, presta atenção. Aqui na descrição desse vídeo, existe um link chamado bacons.page/boremondes. Você vai clicar sobre ele, em seguida você vai clicar em servidor do Discord. É aqui onde estão todos os links que a gente vai precisar para fazer esse tutorial efetivamente funcional, ok? Você acabou de aceitar o convite, está entrando no nosso servidor, em seguida você vai ver que tem várias janelas aqui na lateral, você vem aqui em The Sims 3 Otimização. E aqui nós vamos ter os 28 links necessários para tornar toda essa realidade possível. Então é muito simples de começar. Primeira coisa, presta atenção no que está escrito, ok? Limitação de FPS. Se você for de outro país, você tem a opção também de selecionar todo esse texto e colocar ele no Google Tradutor, traduzir para o seu idioma para facilitar todo o desenvolvimento para você, ok? Mas basicamente a gente tem que começar a pensar que The Sims 3 ele é um jogo que ele não sabe limitar a quantidade de FPS que é utilizada, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limitar o FPS com o nosso painel de controle da NVIDIA e é muito fácil, ó. Após conhecer melhor o gerenciador de configurações da NVIDIA, eu aprendi que existe uma forma mais inteligente de limitar os quadros The Sims 3 que é criando um perfil novo para o jogo em configurações de programa. Dentro do painel de controle e setando a configuração taxa máxima de quadros para 30 ou 60 FPS conforme o jogador achar melhor. Hoje em dia eu jogo em 30. Eu acabei imaginando que na época que o jogo foi desenvolvido em 2009, ele foi pensado para ser um jogo que rodasse 30 FPS, não a 60 necessariamente. 30 FPS era uma boa configuração. Então eu pensei, eu vou utilizar 30 FPS ao invés de 60, pode ser que o jogo fique mais estável. E de fato fica, entre aspas, mais estável, porque quando a taxa de FPS cai, ela cai para 18, ela não cai para 5, entendeu? Diferente se você tá em 60 FPS e às vezes cai para 22, é uma queda muito abrupta. Aqui a queda é um pouquinho mais suave. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em gerenciar as configurações, configurações de programa e vou procurar o The Sims 3 aqui. Se eu não estiver encontrando ele, eu vou simplesmente acrescentar e em seguida eu vou até o diretório do The Sims 3. Sistema C, arquivos de programa, Electronic Arts, The Sims 3, Game, Bin, The Sims 3W. Prontinho, adicionei ele, eu vou descer aqui embaixo, na taxa máxima de quadros eu vou colocar ligado e vou setar aqui em 30 FPS. Novamente essa é a minha opção, você pode colocar mais ou menos de acordo com o que você achar melhor, ok? Aí eu vou em aplicar. Em seguida a gente vai continuar e existe uma opção para você que não tem uma placa de vídeo compatível com a NVIDIA ou ATI, que você consiga controlar a quantidade de FPS que o seu jogo está executando, que é o limitador de FPS. Essa opção a gente já disponibilizou aqui no canal antes, era uma opção que eu utilizava até então e é muito funcional. Você vai clicar aqui para fazer o download, vai clicar em sim, aqui dentro da Steam você clica no Nexus Mod, você vai precisar criar um login, tá, nesse site para conseguir fazer o download. Eu acabei de fazer o login, então eu já estou conectado. Eu vou vir aqui em download manual e vou aguardar alguns segundos, tá? Apertando em Slow Download, eu aguardo 5 segundos, então eu vou clicar para fazer o download. É muito simples, gente. Ele já iniciou manualmente. Aí o que eu vou fazer? Se eu não tiver uma placa de vídeo NVIDIA, eu simplesmente vou copiar esses dois arquivos aqui, vou em extrair para Sistema C, arquivos de programa, Electronic Arts, The Sims 3, Game, Bin, ou seja, o diretório do jogo. Eu extraí eles para lá e vou fazer o seguinte agora, eu vou até o diretório onde eu extraí esses arquivos para fazer algumas pequenas alterações no nosso arquivo antilag.cfg. Vocês estão vendo que aqui a taxa de limite de FPS está setada para 30. Se você quiser, você pode mudar para 60, tá? Isso, novamente, é uma questão de preferência pessoal. Se você quiser mudar a 60, você salva. Se você preferir a 30, você deixa
30. Se acontecer isso daqui, de vocês salvar e aparecer essa janela, simplesmente salva na área de trabalho, tá? Vai lá, na área de trabalho, pega o arquivo, recorta e cola ele novamente aqui no diretório do jogo. Simples. Lembrando novamente, essa opção é para quem não tem uma placa de vídeo que tenha a capacidade de setar o limite de FPS dentro dela, tá? Como esse não é o meu caso, eu vou remover esses dois arquivos aqui, beleza? Foram os dois arquivos que eu acabei de extrair para cá. Bom, gente, vamos continuar aqui com os outros passos. Agora a gente vai para um passo que é muito relevante, muito importante, tá? Um problema que jogadores com CPUs mais recentes enfrentam é a incapacidade de jogo de reconhecer os seus componentes, desde a placa de vídeo até os processadores, e graças a criadores talentosos foi desenvolvido um programa que ajuda muito nisso. E o processo é simples. Esse programa se chama The Sims 3 GPU Add-on e ele vai ajudar o seu jogo a reconhecer a placa de vídeo mais recente e moderna que você estiver utilizando. Ele foi atualizado em novembro de 2021. É provável que nesse tutorial ele já tenha sido atualizado novamente com novas placas de vídeo. Então você vai entrar aqui e vai fazer download, tá? Nós temos aqui algumas opções, mas basicamente você vai clicar em download manual download e download. Em seguida você vai clicar em Slow Download. Novamente nós estamos no site Nexus Mod, né, galera, que é o mesmo site que a gente estava anteriormente, então você vai precisar ter uma conta nesse site para baixar. Ele acabou de fazer o download aqui. Eu vou clicar 2 vezes sobre o programa The Sims 3 GPU Add-on. Olha só, ele já detectou que tem 2 placas de vídeo aqui no meu computador, uma da Intel, que é a placa integrada, e uma da Nvidia. O que eu vou fazer? Essas são suas preferências e placas suportadas? Sim. Ok, você pode aplicar o patch agora e tá suportado. Já localizou meu diretório do The Sims 3, olha só, coisa incrível, super rápido, né? Disco C, Program Files, Electronic Arts The Sims 3, ele já localizou. O que eu vou fazer? Vou continuar lendo o tutorial. A primeira coisa que você precisa fazer é conferir no rodapé do programa se ele localizou o diretório do jogo. Caso isso não tenha acontecido, clique na lupa e direcione o programa para o diretório do jogo. Agora a lupa na realidade se tornou essa pastinha, então se você não estiver vendo aqui o diretório do seu jogo, clique sobre ela e novamente localize o seu jogo, este computador, disco C, arquivos de programa, Electronic Arts, The Sims 3. Simplesmente deu OK, beleza? A mesma coisa que já tinha feito aqui. Em seguida, basta a gente clicar aqui no Vzinho para aplicar as mudanças. O patch foi atualizado e o Graphic Rules também. Então, perfeito, agora o nosso jogo já identifica qual é a nossa placa de vídeo, ok? Isso é muito importante, porque se o seu jogo não reconhecer a placa de vídeo que você tem, você pode ter uma RTX 3060, o jogo vai ser executado muito mal, porque ele não sabe que você tem essa placa de vídeo. Em seguida a gente vai adicionar o 4GB patch, então é muito simples também, a gente vai fazer o download dele aqui, os links já estão todos localizados dentro desse tutorial. E aí você clica em download 4GB patch. Pô, baixou o 4GB patch, olha só o que a gente vai fazer. A gente precisa fazer o seguinte, nós vamos abrir o programa 4GB patch, nós vamos executar o programa, em seguida nós vamos novamente para o diretório The Sims 3, onde ele está instalado, Electronic Arts The Sims 3 Game, e vamos clicar sobre o arquivo ts3w, ok? Abrir. Ele acabou de falar que o patch foi executado com sucesso, perfeito. Agora o nosso jogo já consegue reconhecer mais do que 2 GB de memória para executar o jogo, ok? Então o que nós vamos fazer agora? A gente precisa fazer um outro processo que é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é simples, que nós vamos modificar um arquivo. Nós vamos localizar o arquivo sims3ini lá no diretório do jogo. Então vamos novamente para ele. Aqui dentro nós vamos ter o sims3ini. Ó, é só apertar com S aqui que você vai descendo até encontrar ele, sims3.ini. E aí nós temos uma informação bem importante, ó. Dentro do arquivo sims3ini a gente vai procurar pelo Memory Usage Limit. Ele já está aqui, ó, a gente não precisa nem dar Ctrl F como eu indico no tutorial. Vai estar esse valor, tá? O que a gente vai fazer é mudar somente o primeiro número para 4, mas presta atenção, hein? Uma observação aqui, ó, você precisa ter pelo menos 6 GB de RAM para utilizar essa opção. Alterar para a quantidade total de RAM que você tem não muda o desempenho. Altere apenas de 2 para 4. Se você não tiver 6 GB de RAM, não siga essa parte do tutorial. Se você tiver, basta agora salvar o arquivo e está feito, gente. Agora o que a gente vai fazer é modificar outro arquivo, tá? A gente vai entrar no Graphic Rules, que também está aqui, ó, Graphic Rules,
Recomendo que você faça backup, e é muito simples para fazer backup, tá, gente? É só adicionar underline old. Isso aqui, por exemplo, é o meu backup já, tá? E aí, você vai abrir o arquivo Graphic Rules e o que vai fazer aqui, ó. Quando abrir, aperte Ctrl F e digite na caixa set CPU level Uber. Tá aqui, ó. E pressione Enter. Quando localizar, mude os números 2 e 1 para 3. Devendo ficar dessa maneira, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, 3, 3 e 3, beleza? Não copie a linha acima e cole no arquivo, pois o espaçamento não é o mesmo. Então o que você vai fazer é modificar o arquivo de acordo com o que está aqui, sem copiar e colar, tá bom? Agora, dentro desse mesmo arquivo, a gente vai ajudar o The Sims 3 a identificar a nossa memória de vídeo. Mas como é que eu faço para descobrir qual é a memória de vídeo que eu tenho, gente? Muito simples. Você vai clicar aqui para fazer o download, vai entrar neste link e presta atenção, você não vai apertar aqui, você vai apertar aqui, ó, VRAM Size Test V1. Em seguida, você vai entrar no programinha, você vai executar. Vamos ver aqui o que está escrito. Se você não sabe a capacidade de sua GPU, baixe uma ferramenta chamada VRAM Size e use o executável VRAM DX9. DirectX9 no arquivo, ele irá dizer quanto de VRAM você tem para jogos que utilizam DirectX9. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. Nós vamos entrar aqui e vamos nesse arquivo aqui, vamos executar. E olha só que legal, ele diz que a gente tem aqui essa quantidade de memória de vídeo disponível, 10.016. Claro, cada placa de vídeo vai ser uma memória diferente, ok? Então, o que nós vamos fazer agora é abrir o arquivo Graphic Rules. E aí, a gente vai aqui dentro do Graphic Rules digitar Ctrl F e Ctrl V. E vamos colocar abaixo. Em seguida, quando localizar, que estava aqui na nossa cara, na realidade, estava aqui na nossa frente, nós vamos mudar para aquele valor. Então, 10.016, que era o valor que a gente viu ali no programinha, ok? Eu vou aqui em salvar e tá perfeito. Vamos ter que salvar novamente na área de trabalho e copiar ele aqui para dentro. Quando a linha for localizada, você verá do lado direito da igualdade estará o valor 32 ou 2042. Se tiver 32, quer dizer que o jogo está buscando utilizar apenas 32 megas de VRAM. Caso não tenha detectado corretamente sua placa de vídeo. Se tiver 2048, quer dizer que ele está utilizando aproximadamente 2 GB de VRAM. Eu, por exemplo, substituí por 10.16, já que minha placa de vídeo possui 10 GB de memória de textura. Entendeu? É muito simples, gente. Agora o que eu vou fazer é copiar ele lá da área de trabalho. Recortei e vou colar aqui dentro novamente. Beleza? Feito esse passo, agora a gente precisa continuar e prestar atenção nos próximos passos. Existem algumas modificações que a gente pode fazer para impedir que os nossos sims fiquem bugando com frequência. Isso tem uma coisa que no The Sims 3 cansa pra caramba, é quando os sims param, colocam a mão na cintura e ficam batendo o pezinho. Você não acha? Existe uma solução para isso. Esse fix ele serve para diminuir a distância de colisão entre os sims e deixar a interação mais próxima à do The Sims 4. Localize o arquivo Sims 3 dentro do diretório do jogo na pasta bin e abra-o com editor de texto. Quando aberto, selecione Ctrl F e digite isso daqui. Então lá vamos nós de novo para o Sims 3 INI. Ctrl F, Dynamic Avoidance, sei lá como é que fala. E aí, presta atenção, você tá vendo que aqui está tudo 0.1, né? É o que a gente vai fazer aqui, galera. Eu já segui esse passo, então todos esses valores aqui, ó, eles devem ficar 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 e 0.1. No seu, provavelmente vai estar alguns valores completamente diferentes se você nunca seguiu esse tutorial de otimização antes. Você vai salvar e aí a gente vai aqui para o próximo passo, que ele é opcional, tá? Que é para remover o efeito de bloom no The Sims 3. Esse efeito faz com que as bancadas fiquem extremamente reflexivas. Isso, nossa, isso machuca meus olhos, porque para mim não é uma coisa realista e é feio. E eu gosto sempre de desativar. Então, para isso, a gente vai entrar aqui no Graphic Rules, tá? Novamente, voltamos para ele. Vamos dar Ctrl F e digitar Advanced Rendering. Em seguida, a gente vai na seção Setting Off, tá? Que é esta aqui. E vamos copiar esse valor aqui, ó. Render Post Process Enable False. E vamos colar ele aqui no Setting On, embaixo da linha do Render Force Min Spec Shaders. Ou seja, aqui a gente vai dar um Enter aqui, vamos colar, tá? E aí eu venho aqui na frente e dou um Tab para ficar
proporcional ao que tá ali em cima. Na realidade eu dei uns 2 ou 3, né? Tá perfeito, agora a gente salva o arquivo novamente, beleza? E tá feito. Agora a gente vai baixar alguns mods do NHAS, eles são muito importantes porque eles basicamente ficam trabalhando em pano de fundo para tornar o jogo mais estável, beleza? Então aqui o NHAS ele desenvolveu vários mods que podem ajudar a melhorar o desempenho do jogo, além de corrigir vários problemas também. Então a gente vai usar o NHAS Master Controller e Master Controller Sheets. Vamos clicar aqui para fazer o download e vamos até fazer o download aqui para a versão 1.67.69. E em seguida, eu vou aqui embaixo e vou baixar o Master Controller Sheets e o Master Controller Integration, tá bom? Baixa esses 3. E aí nós vamos simplesmente lá na nossa pasta Downloads, vamos copiar aqui os 3 para dentro da nossa pasta Mods no The Sims 3, Mods Packets, vou colar eles e extrair aqui, ok? Perfeito. Em seguida, a gente vai baixar o Overwatch, beleza? Que ele vai trabalhar de outra maneira. A gente vai fazer o mesmo processo. Eu tô fazendo assim porque é mais rápido para mim, tá? A gente vai simplesmente extrair aqui. E depois a gente vai configurar esses 2 mods no jogo. Mas aqui você já pode ver que eu deixei uma orientação de como você faz para tornar ou criar um sim mais rápido também é bem interessante. Presta atenção, leia o que está aqui dentro, não segue só esse vídeo, segue o tutorial que está aqui dentro por escrito que vai ser bem importante, tá? O Overwatch, como eu falei pra vocês antes, ele corrige constantemente, faz uma varredura no jogo às 3 horas da manhã, limpando carros, sons e outros objetos que os sims deixam ligados ou esquecidos, fazendo com que o jogo rode de forma mais leve a um longo prazo. Ele não precisa ser configurado. Agora, como reduzir a renderização de latência para tornar os frames mais estáveis? Essa é uma parte muito importante que eu aprendi nesse ano de 2021 e fez total diferença, tá? Olha só, quando a gente joga um jogo de tiro, a renderização de latência precisa ser a mínima possível para reduzir os atrasos input lag. The Sims 3 não é um jogo de tiro, mas a gente está constantemente movendo a câmera, então eu cheguei à conclusão de que quanto menores esses valores forem, melhor pra gente, porque a taxa de quadros vai ser mais estável e não vai ter os input lags. Agora nós vamos abrir o painel de controle da NVIDIA e vamos até gerenciar as configurações em 3D, e aí nós vamos corrigir o modo de latência baixo, que geralmente vem desligado, tá, por padrão. E é muito simples, aqui você pode fazer tanto dentro do perfil do The Sims 3 quanto fora. Eu vou fazer aqui dentro do perfil. Nós vamos descer e procurar aqui modo de latência baixa e vamos selecionar Ultra. Vocês viram que já estava ligado por padrão. Eu vou dar um aplicar. E aí nós vamos precisar vir aqui em configurações globais para alterar outra coisinha que não está disponível lá, que é o tamanho do cachê de criador de sombras, tá? Eu gosto de deixar em 5 GB, que é uma quantidade legal. Se você tiver mais disponibilidade na sua memória, você pode deixar mais ou menos, de acordo com o que for mais conveniente para você. E está feito. Agora, nós temos alguns conteúdos personalizados que vão corrigir ou melhorar alguns aspectos do jogo, tá? A substituição para a grade do jogo vai tornar a grade mais minimalista. Nós vamos ter um visual mais agradável de se ver, mais bonito. Nós temos as meias paredes corrigidas. Infelizmente, no The Sims 3 elas são bugadas e a lateral delas sempre fica assim. Então a gente vai precisar de um fix para corrigir isso. Nós vamos em fazer download. Nossa, essa página está completamente diferente. Nós vamos baixar todas elas, tá? Então eu vou clicar só nesse último, que é o fix all de todas elas. Em seguida, a gente vai baixar o mapeamento de sombras de olho corrigidos. Então, se você tiver esses pacotes do The Sims 3, isso aqui é uma coisa bem interessante, tá, galera? Porque se vocês prestarem atenção, por padrão, infelizmente, as sombras de olhos do The Sims 3, elas bugam os próprios cílios e a gente precisa de um fix para corrigir. É uma questão estritamente visual. Isso é uma coisa que me incomoda. Então eu tenho todos esses jogos base, o jogo base, Ambições, Sobrenatural e os anos 70, 80 e 90, eu vou baixar todos eles, tá? E após fazer isso, a gente vai aqui pro próximo, que é para remover o brilho na hora de construir paredes. Esse brilho realmente era uma coisa que me incomodava demais na hora de construir, porque além de dar uma bugada legal no jogo, é feinho, querido. A gente vai aqui em No Build Sparkless, tá? Eu cliquei aqui em Download, já estamos baixando, acabamos de baixar.
E aí agora nós vamos baixar esse daqui que é para remover o ZZZZZ de quando os sims estão dormindo. Novamente, esse daqui é opcional, eu gosto de deixar o meu jogo bem minimalista. Aqui nós temos o No01 e o V, esse daqui é de vampiro, esse daqui é de sims e esse daqui é de robôs, tá? Então eu vou baixar todos eles também. E aí nós temos aqui o No Musical Note, que é para remover as notas musicais quando os nossos sims tocam qualquer instrumento. Vou baixar também porque eu gosto. E agora, galera, a gente vai simplesmente lá na nossa pasta Downloads, copiar todos esses arquivos que a gente acabou de fazer download. Vamos dar Ctrl X, Documentos, Electronic Arts, The Sims 3, Mods, Packages. Vamos dar Ctrl V aqui e vamos extrair todos eles para cá. Beleza? Feita a extração, eu posso deletar esses arquivos aqui, os WinRAR. Agora a gente vai melhorar a qualidade das sombras no jogo. Uma coisa que me incomodava no The Sims 3 é aquela sombra, e me incomoda no 4 também, aquela sombra toda cheia de serrilhado. Para corrigir é muito simples. A gente vai até o diretório do jogo, arquivos de programa, Electronic Arts, The Sims 3, Game Bin. Vamos aqui no Graphic Rules, eu vou dar Ctrl F aqui, e aí eu vou pesquisar por Shadow Map Size. Vocês estão vendo que nós temos vários settings aqui, né? O Low é quando o jogo está configurado na configuração baixa, médio e alta. A gente vai mudar aqui na alta, 2048, eu vou mudar ele para 7680, que é para ter sombras em 8K. Se você achar que é demais para o seu computador, você pode mudar para 3840, que são sombras em 4K. Na minha experiência pessoal, eu não tive sensação de que isso afetou o desempenho, mas novamente isso é minha experiência, né? E aí a gente vai salvar. Beleza? Agora existe um mod muito importante, e esse mod é recente, que é o Gameplay System Core Mod. Ele vai corrigir uma série de problemas e incoerências do The Sims 3, mas conta com um adendo bem relevante, ele vai nos livrar do lag no menu de interações. Sabe quando você clica para interagir contra os Sims e o jogo dá uma travada legal e você fica um tempão esperando? Pois é, esse mod vai resolver. Então a gente vai simplesmente fazer download dele, vamos extrair lá para nossa pasta mods do The Sims 3, Electronic Arts The Sims 3 Mods Packages. E ele por si só vai fazer o trabalho que precisa sozinho, a gente não precisa configurar nada, ok? Agora vem uma parte, galera, que essa parte é definitivamente uma das mais importantes desse tutorial, que é o Smooth Patch. O Smooth Patch, ele faz coisas incríveis pelo nosso jogo. Só para resumir, ele faz com que os threads lógicos do jogo funcionem mais rápido, acelerando o carregamento do modo compra e construção, assim como das texturas no criar um estilo. E ele também torna os elementos da interface mais suave, a troca de roupas e cabelos no criar um sim mais rápidas, e ele também pode acelerar o modo simulação e a tela de carregamento um pouquinho, essencialmente uma melhoria geral. E aqui nós temos duas formas de instalação, e eu vou ensinar para vocês a forma de instalação da versão 1.67, que é a minha versão atual. Mas se você estiver jogando na Origin, tá? Que é 1.69, o processo é o mesmo, entretanto você deve instalar o Custom Launcher ou abrir o jogo através do atalho The Sims 3 Patch Launcher X. Como eu tenho a versão 1.67, é com essa que eu vou ensinar vocês, tá? A gente vai baixar aqui Steam Disk, que é para a versão 1.67, e essa daqui é para a versão Origin. Eu vou fazer download do arquivo. Ele tá bem diferente do que o último que eu mostrei para vocês no tutorial de otimização que vai aparecer aqui em cima, mas ele tá igualmente simples de instalar. A gente simplesmente vai extrair ele para nossa pasta bin, tá? Electronic Arts The Sims 3 Game Bin. Eu já tinha ele lá, então eu vou substituir, mas se você não tiver, não vai aparecer essa opção. E aí, aqui dentro, vocês vão poder ver o seguinte, ó. Sempre nesses links que eu tô passando para vocês, tem todo o tutorial de instalação e todas as informações que você precisa saber. Recomendo muito que você traduza a página e dê uma lida, uma conferida, ok? Mas o que eu faço aqui no meu computador? Basicamente, eu venho até o arquivo que a gente acabou de baixar aqui, ó, The Sims 3 Patch Taste. E aqui eu seto em 500, tá? Que ele trabalha bem na maioria dos computadores. É uma boa opção 500 TPS. Se você sentir que o seu jogo não melhorou em desempenho, tem outras opções. Mas definitivamente eu não recomendo que você use nenhuma dessas daqui. Do 0 ou menos 1, porque na minha experiência pessoal aumentou pra caramba o uso de consumo do processador. Como o meu processador é um Intel Core i5 de quarta geração, ele não é tão potente quanto poderia.
mas basicamente que a gente vai deixar em 500. Aqui tem outra opção de limitador de FPS, se você quiser usar ela, simplesmente se muda aqui para 30, tá? Mas como a gente já está usando outras opções, não há necessidade. Aqui a gente vai executar o jogo em modo janela, tela cheia, então é legal você colocar em 1 para o jogo ser executado em modo janela e tela cheia, como a gente tem essa opção no The Sims 4. E é isso, gente. A gente salva agora. Vamos novamente ter que salvar na área de trabalho por causa da pastinha aqui do jogo. Vamos copiar lá. Aqui, recortei, colei. Beleza? Agora, pessoal, tem uma coisa bem interessante que a Lazy Duchess fez, que é o Shader Tweaks. Ele é um conjunto de melhorias e correções para alguns sombreadores do The Sims 3 que tornam o visual do Sims ao ar livre mais agradável e bonito, e a cor do interior dos lotes vai passar a afetar a iluminação sobre os Sims. Então nós temos algumas imagens aqui que mostram a diferença. É bem bacana isso aqui também, recomendo pra caramba que você use. A instalação é simples também, nós vamos extrair isso lá para o diretório do jogo, tá? Como a gente acabou de fazer com o mod anterior, seleciona as duas pastas, extrair para e diretório do jogo, The Sims 3 Games Bin. Feito isso, galera, agora a gente vai baixar fix para todos os mundos do jogo. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada, então eu vou deixar um link para você aqui em cima, eu já ensinei isso aqui no canal. Presta bem atenção, o tutorial é simples, eu não vou ensinar isso agora nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui nesse link você vai baixar o fix para cada um dos jogos, para cada um dos mundos que você joga, tá? Então se você tem esses mundos no seu jogo e você gosta de brincar neles, como Sunset Valley, Appaloosa Plains, Starlight Shores, é bem importante você baixar esses fix para corrigir pequenos problemas de roteamento que causam enormes travamentos no jogo, beleza? Mas novamente o link vai estar aqui na descrição e aqui no card, então fica ligado e segue o tutorial nesse outro vídeo. Agora para o Save Cleaner, galera, isso aqui é uma maravilha, tá? Isso daqui você vai usar só se você já tiver salvado o jogo em algum momento. Vamos supor que você jogou semana passada e salvou o jogo. E de repente, do nada, o jogo começou a travar. Gente, você vai fazer aqui o download. É muito simples de usar, você vai clicar em baixar. A gente vai abrir o arquivo e ele tem um programinha, que é o Save Clean. E aqui nesse programa você vai escolher o seu save. Eu não tenho nenhum save no meu The Sims 3 ainda, tá? Mas você vai vir até a pasta Saves, se você tiver, você vai selecionar ele, vai abrir em Abrir e depois em Start Cleaning, ele vai fazer uma limpeza legal. Se você quiser ver o resultado efetivo desse programa, cheque esse vídeo aqui no card, porque ele definitivamente revolucionou a história do nosso canal e a galera se apaixonou nesse programa. Você vai precisar dele e eu recomendo que você use ele a cada, sei lá, uma vez por mês é suficiente no meu ponto de vista, tá? Agora, o que a gente vai fazer, essa é uma parte que muita gente estava esperando nesse tutorial, é a parte bacana de mudar o visual do jogo, mas novamente eu ressalto, esse passo é para quem tem um PC legal, uma CPU e GPU bacana, que vão dar conta de executar o jogo sem travar, tá? Então aqui a gente vai baixar o Reshade. Por muito tempo eu não usei Reshade porque eu achei que ele não combinava com The Sims 3 e na realidade eu descobri que é porque eu não sabia configurar, tá? Você vai clicar em manter aqui. Em seguida, após o download ser finalizado, a gente vai instalar o Reshade. Vamos aguardar um pouquinho aí, ó, acabou. A gente vai executar. E aí nós vamos clicar aqui, ó, e selecionar o The Sims 3. Então nós vamos dar Browse, Disco C, Arquivos de Programa, Electronic Arts, The Sims 3, Game Bin. E eu vou selecionar The Sims 3W, ok? E em seguida, eu vou selecionar Direct 3D 10, 11, 12. Eu já tinha, então eu simplesmente vou dar um update e eu vou instalar esses presets aqui, que é o ByProd 80, McFly e esse daqui, ok? Em seguida, vamos continuar aqui. E tá perfeito, tá feita a instalação. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos instalar os shaders dentro do jogo. Esses shaders aqui vão fazer toda a diferença. São os shaders que eu estou usando no meu jogo com os presets que eu tenho, tá? Então eu já estou passando para vocês o meu preset pessoal do Boring Bones. Ele vai trabalhar muito bem junto com os filtros Ansel da NVIDIA que eu vou mostrar para vocês já já. Nós vamos simplesmente extrair para Disco C, Arquivos de Programa, Electronic Arts, The Sims 3, Game e Bin. Vamos dar um OK, vai pedir para substituir, eu vou colocar aqui sim. E perfeito, está instalado os meus shaders. Agora, para usar os filtros da Ansel, você vai precisar do
GeForce Experience. Eu já tenho instalado aqui no meu computador, não vou baixar, mas se você não tiver vai ser importante você baixar. E aí em seguida, a gente vai abrir o GeForce Experience aqui e nós vamos configurar uma coisa bem simples, tá? Geralmente quando você abre o jogo, ele já identifica se o jogo é compatível ou não com a sua versão do GeForce Experience, basta você dar Alt Z para começar a utilizar ele. Em seguida ele vai abrir e ele já vai identificar os jogos que você tem. Se o seu jogo não aparecer aqui, não tem problema, fica tranquilo. Você precisa abrir aqui o overlay durante o jogo. Você precisa vir aqui nas configurações e aí verificar se o overlay no jogo está ativado, tá? Ele precisa estar ativado porque senão não vai funcionar, beleza? É simples. Basicamente isso. Mas olha só, outra coisa que a gente vai fazer antes de abrir o jogo, e essa é uma parte bem importante, é aumentar a capacidade de armazenamento dos caches. Por quê? Você já viu algum tutorial na internet que fala toda vez remova os caches antes de entrar no jogo, ao sair? Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Os caches são atalhos que tornam o jogo muito mais rápido. Quando a gente tem cache no Windows, é para quê? Para tornar o sistema mais responsivo. Então, o que eu decidi fazer, seguindo um tutorial do mod The Sims, foi aumentar a capacidade de armazenamento cache. Isso significa o quê? Em primeira instância, nós vamos ter arquivos mais pesados. Por outro lado, nós vamos ter um jogo muito mais estável e mais tranquilo de se jogar. E também já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Dá uma conferida que eu mostro antes e depois e o que mudou, o tempo de carregamento, dos lotes do jogo e tudo mais. E tem uma mudança efetiva. Para isso, eu vou abrir aqui Sistema C, arquivos de programa, Electronic Arts, The Sims 3 Game, Bin, e vou até o arquivo Default In, ele está aqui. Nós vamos mudar esses valores aqui, ó. Rep Size, aqui você pode ver que o meu já foi alterado, eu vou deixar neste valor, 15.360. Cache Budget, eu vou deixar neste valor aqui. Compositor Cache Size, e todos esses aqui embaixo a gente vai mudar para o mesmo valor. Lembrando, não copie e cole. Você vai vir aqui e vai colocar o valor conforme eu coloquei. Então você pode até copiar o valor aqui, ó. Mas não copie o espaçamento da linha, senão pode ter problema, tá? E aí a gente vai fazer tudo isso daqui e vai salvar o arquivo. Faça backup, se você sentir que o seu jogo não reagiu tão positivamente a isso, é só você restaurar o seu backup. Agora, antes da gente continuar e entrar no jogo, tem mais alguns arquivos que a gente precisa baixar. Em primeiro lugar, o mod de iluminação que eu estou usando atualmente no meu jogo, eu disponibilizei para vocês uma versão modificada e melhorada dele. Basta selecionar aqui para baixar. Em seguida, nós vamos baixar esses dois mods do SimSi 45, que são mods essenciais. O primeiro deles é o Chillable Items Shader Fix. Ele basicamente vai corrigir para que os móveis não fiquem com cores diferentes, como a gente vê nessa imagem, tá? Quando estiverem dentro de casa com uma iluminação próxima. E o outro é o melhoramento de sombras dele, né? Isso aqui vai ser essencial porque vai tornar as sombras mais escuras. Temos duas opções. Como o meu arquivo de iluminação modificado ele já trabalha com Dynamic Shadows, a gente vai baixar só o Darker, tá? Que é para deixar as sombras mais escuras. Aqui você pode dar uma olhadinha, tem um exemplo de como ele funciona, mas basicamente, ó, essas aqui são as sombras do jogo, ele dá uma escurecidinha nelas, deixa tudo mais profundo e bonito. Em seguida a gente vai baixar o mod No Intro e No Intro with Maxis Logo, tá? Esses dois vão ser muito importantes, porque se tem uma das coisas que mais demora para abrir o jogo são aquelas 3 telas de introdução que a gente tem no The Sims 3, né? Então esse mod ele vai remover todas elas, beleza? Perfeito, baixamos os mods. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui na nossa pasta Downloads, copiar esses mods mais recentes que a gente acabou de baixar, vamos recortar, entrar lá em meus documentos Electronic Arts, The Sims 3, mods, packages, vamos soltar eles aqui e extrair. Feito isso, gente, podemos deletar os zips aqui e agora o negócio é abrir o jogo e testar para ver como tudo está funcionando e, claro, configurar os mods NRAS, os filtros Ansel e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona o nosso preset do Reshade também, beleza? Então, a gente se vê já já. Quando você abrir o jogo pela primeira vez, é mais ou menos assim que ele vai estar aparecendo. Então, a gente já tem uma melhora gráfica em relação à iluminação, então nós precisamos ativar duas coisas agora. A primeira coisa é o Reshade, para isso eu vou apertar em Home, vou vir aqui e vou selecionar o Reshade BoringBones.ini e vou dar um Select. Olha só o que vai acontecer, a imagem já vai dar uma melhoradinha, tá? Nós temos vários efeitos aqui, RTX Global Illumination, Adobe, SSR, então na prática é mais ou menos assim que você deve ver o seu jogo.
Mas isso ainda não está tão bom quanto eu gostaria que fosse, ainda parece escuro demais para mim. E para isso, o que a gente vai fazer é dar Alt F3 para abrir esse painel de filtro do jogo, e aí nós vamos começar a selecionar os filtros que eu deixei lá no Discord para vocês. Como aqui já está selecionado, eu vou simplesmente mostrar, e aí você no seu jogo entra, escolhe os filtros aqui, né, conforme você está vendo, e já configura eles nessas configurações. Cor do tom em 35%, intensidade do tom em 44%, temperatura em 32%, pode ser 32 porque 32.7 é muito difícil, saturação de cor menos 7.5 ou menos 7, e aí você vai acentuar mais 13% de intensidade e menos 30% de detalhes das texturas, lembrando de inverter a profundidade do eixo Z. Aqui em nitidez você coloca intensidade 8%, exposição em contraste você vai colocar 25% de exposição, 0% de contraste, 22% de destaque, 28% de sombra e 16% de gama. E em detalhes você coloca 6% de nitidez, menos 24% de clareza, 74% de tonificação e 3% de bloom. E esse vai ser o visual que nós vamos ter então. Olha só como o jogo fica lindo, cara, ele fica impressionante. E se você quiser fazer uma captura de tela bem maravilhosa, você aperta Home, vem aqui em RTX Global Illumination, desativa, ativa ele novamente, vem Light Channel e confere. Se ele não estiver assim, é provável que você precise vir aqui em D3, D9 e mudar algum desses 3 pontos, tá? Ele pode estar bugado, então você clica aqui, escolhe o que encaixa direitinho, e aí você vem em Render Still Frame, e aí você vai ver que ele vai ficar bem mais detalhado. Olha só que visual lindo que vai ficar. Então a gente consegue ver antes e depois. Isso daqui é só pra gente fazer captura, tá? Então eu já posso dar um Alt F1 aqui pra fazer uma captura de tela com a NVIDIA. Mas se eu mexer aqui, ó, vocês estão vendo que o shader ele continua. Então para isso eu preciso vir aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou desativar a opção Render a Still Frame, porque ela é somente para fotos. Beleza, gente? É muito simples. É muito importante também lembrar o seguinte, tá? No seu jogo você vai precisar estar com a suavização de bordas desligada para que esses efeitos de profundidade, como o ADOF e também como o RTX Global Illumination, funcionem corretamente, assim como o MXão também, assim que eu chamo ele, tá? E basicamente é isso. Agora, galera, o que nós vamos fazer é configurar o mod Enhance para que no cais seja exibido apenas uma peça de roupa ou uma amostra de cabelo. E para isso a gente vai clicar sobre a prefeitura, vamos em Enhance, Master Controller, e aí nós vamos em Configurações, CAS, e aqui onde diz Show Compact Form Accessories for Clothing and Hats, você vai mudar verdadeiro, de falso para verdadeiro e de falso para verdadeiro. Dessa maneira, eu sei que tá meio difícil de enxergar, isso é por causa do RTX Global e do MXão e provavelmente do ADOF, mais algum outro filtro SSR, era o SSR. Então, aqui agora fica mais fácil de você visualizar, eu mudei esses 3, ok? Em seguida, a gente vai finalmente poder começar a jogar como a gente quiser. Eu vou reativar os filtros aqui para mostrar para vocês como o jogo funciona muito bem, apesar de estar usando os filtros. Olha só, a parte legal da gente ter modificado a capacidade de armazenamento dos arquivos caches é exatamente essa daqui. Eu clico com o botão direito e eu chego nas casas e elas praticamente já estão carregadas. Eu vou ter arquivos maiores, mas o tempo de carregamento vai ser muito menor. Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena e é vantajosa. A dica que eu posso dar para vocês é, a primeira vez que você entrar na sua vizinhança, vá de lote em lote, para que os itens carreguem. Dessa maneira, depois, quando você precisar voltar para eles, os lotes vão carregar muito mais rápido, olha só. Então, o ideal é você abrir o jogo, entrar em cada um dos lotes da vizinhança, para que o próprio jogo possa gerar os arquivos de cache e depois otimizar tudo para tornar tudo ainda mais bonito, impressionante e, melhor de tudo, rápido. E aí, você gostou desse tutorial? Olha só, deixa eu te contar uma novidade. Agora em 2022, provavelmente a Udsust finalmente vai ser lançada, mas se você já quiser brincar com a Udsust, ela está disponível para os apoiadores do canal. Você pode ser um apoiador via Pix, um apoiador pelo clube de membros do YouTube ou um apoiador via Patreon e já receber acesso mensalmente de atualizações e melhorias. Esse mapa que você está vendo agora é o mapa da versão de setembro de 2021. De lá para cá a gente já fez vários avanços. E o mês de dezembro foi um dos maiores, porque a gente basicamente construiu praticamente essa região inteira. A gente já colocou os prédios, está tudo muito bonito.
Então eu gostaria de convidar você para ser o nosso apoiador, se inscrever no nosso clube de membros, e se você tiver gostado desse vídeo, por favor, compartilha ele com mais pessoas, porque assim como você, e assim como eu já estive nessa posição no passado, tem muita gente com problema para executar o jogo com velocidade e rapidez. E olha só que coisa maravilhosa o fato da gente poder simplesmente entrar no Criar um Sim, por exemplo, e poder jogar tudo de forma tão fluida e rápida. Você percebe que não tem nenhum travamento aqui? Olha isso aqui que legal. As roupas vão carregar rapidamente e aí eu vou poder escolher as roupas que eu quero praticamente de forma instantânea. Então isso é maravilhoso e eu tenho certeza que esse conteúdo tem o poder e o potencial de ajudar muito mais pessoas ao redor do mundo. E se você for uma dessas pessoas e conhecer alguém que está passando por problemas de desempenho, eu convido você a compartilhar esse vídeo com essas pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo e possam finalmente jogar The Sims 3 da forma como todos nós gostaríamos de jogar, não é mesmo? Então eu conto com a sua ajuda e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembra de deixar o seu comentário, se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo. E não esquece de curtir o vídeo, é claro, e se inscrever no canal se não for inscrito. E por favor, ativa o sininho de notificação aqui embaixo para não perder nenhuma notificação que esse ano promete. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso aí. Dag, tenham todos um excelente ano e uma excelente semana. Tchau, tchau!